essa nota oficial do Flamengo é uma nota muito grande. Ontem a gente trouxe uma informação do site UOL, dizendo que a dívida do Flamengo aumentou, e o Flamengo hoje emitiu um comunicado enorme, repito, desmentindo as informações do UOL, dando uma amenizada, na verdade, dizendo que o problema não é tão sério assim. Eu vou ler, na verdade, só o primeiro pedaço da nota, porque eu acho que a gente precisa ser justo, né? Se a gente leu aqui parte da matéria do UOL, vamos ser justos também com o Flamengo e ler a parte da nota oficial do Flamengo. Recentemente foram divulgadas informações parciais da imprensa que distorcem a real situação financeira do Flamengo. Essas informações consideram apenas parte dos números, sem oferecer uma visão ampla e precisa do cenário financeiro do clube, que hoje se encontra em seu melhor momento histórico, com uma solidez e saúde financeira inquestionáveis. Galera, a nota é muito grande, eu não vou ler a nota toda, mas tem um cara que, quando o assunto é finanças de clube, eu paro para ler ou escutar ou ouvir. O nome dele é César Grafietti, economista, o cara sabe muito. E ele fez um rápido resumo desse momento financeiro do Flamengo. Lá no Twitter dele ele disse: aumento por investimento, aí é atletas e terreno para a construção do estádio próprio, elimina momentaneamente a folga financeira, o clube segue com superávit operacional, aparentemente se ajusta até o final do ano. E ele complementa ali, botando uma observaçãozinha, ele bota: não há motivo para pânico, só precisa saber se comunicar corretamente. Agora, que bom que alguém alerta sobre isso. Independentemente da gravidade, hoje os clubes se arrebentam aos poucos. O torcedor estar atento é fundamental para evitar riscos. E eu concordo com ele. Eu acho que hoje, por exemplo, sempre que eu converso sobre o Flamengo com alguém, eu sempre falo assim: o Flamengo não tem chances de voltar a um passado terrível, financeiramente falando, aquele passado que o presidente vem a público e diz: acabou o dinheiro. Isso não vai acontecer. Primeiro, a torcida não vai permitir isso. A torcida fica muito em cima. Segundo, os conselheiros não vão permitir isso, porque tudo tem que ser aprovado no Conselho Deliberativo. E independentemente de quem esteja mandando na gestão, quem seja o presidente, os conselheiros, eles são muito pró-Flamengo. Não tem isso, porque eu apoio tal presidente, então vou aprovar algo que tenha um risco muito grande para a saúde financeira do Flamengo. Não, isso não vai acontecer. Então, acho que para esse passado horrível aí, o Flamengo não volta. Porém, tem que tomar cuidado e tem que ficar em cima, como disse o César Grafietti aqui. Mudando de assunto, vamos falar de futebol, porque o zagueiro Léo Ortiz do Flamengo foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira. E não só ele. A CBF comunicou o seguinte nesse sábado: o zagueiro Léo Ortiz do Flamengo e o atacante Gabriel Martinelli do Arsenal foram convocados nesse sábado para a seleção brasileira, que enfrenta a Venezuela na quinta-feira, dia 14, em Maturim, e contra o Uruguai no dia 19, em Salvador, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Eles foram chamados para substituir Rodrigo e Éder Militão, ambos do Real Madrid. Os dois atletas se lesionaram na partida do clube na manhã desse sábado pelo Campeonato Espanhol e por isso não poderão integrar a delegação da Amarelinha neste mês. Inclusive, a situação do Militão preocupa demais, cara. Ele vai ter que passar por cirurgia, não é algo simples, muito pelo contrário, melhoras para ele, e agora o Léo Ortiz entra na vaga dele. Então, ao que parece, Léo Ortiz pegou a vaga de titular do Fabrício Bruno no Flamengo e agora pega a vaga na seleção brasileira também do Fabrício Bruno, porque muita gente esperava que o Fabrício Bruno fosse ser chamado. E por falar em Léo Ortiz, Fabrício Bruno, vamos falar da preparação do Flamengo para pegar o Atlético Mineiro nesse domingo. Luiz Araújo, confirmado, relacionado, uma baita notícia para o técnico Felipe Luiz, vai ter uma boa opção no banco de reservas para o decorrer do jogo. Ele não vai ser titular, já adianto isso para vocês. Ainda bem, né? Porque está atuar desde setembro, são quase 2 meses aí sem jogar, e o Luiz Araújo pelo menos retorna antes do previsto até. Então, parabéns ao atleta pela recuperação rápida, parabéns ao departamento médico do Flamengo, aos atletas envolvidos, fisioterapeutas, enfim, todo mundo que esteve envolvido na recuperação desse jogador que estava jogando muita bola antes de se lesionar, era titular absoluto. O Felipe Luiz, ele só tem uma dúvida, e ele montou o meio-campo que eu montaria, tá? O que ele esboçou hoje, vamos lá: Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro.
E aí ele botou o meio-campo com Everton Araújo, Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Era o meio-campo que eu escalaria, eu falei isso aqui para vocês no vídeo de ontem. Inclusive lá no SBT Sport Rio também disse isso. E no ataque ele tem uma dúvida, Bruno Henrique ou Michael ao lado do Gabigol. O Bruno Henrique sai na frente por conta da estatura dele, a bola aérea, ele é muito bom na bola aérea. E o Felipe Luiz ele tem esse receio da bola aérea do Atlético Mineiro. E o Bruno Henrique é bom, tanto defensivamente quanto ofensivamente, a gente sabe disso. Mas, independentemente da bola aérea, eu colocaria o Michael, vou ser sincero, acho que o Michael deu muito certo no jogo contra o Atlético Mineiro, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, domingo passado. Eu manteria o Michael, deixaria o Bruno Henrique para o segundo tempo. Mas não é nenhum absurdo, muito pelo contrário, se ele começar com o Bruno Henrique e deixar o Michael como opção. Independentemente da escolha dele, para mim será uma boa escolha. E eu acredito muito no título do Flamengo nesse domingo. Primeiro, o placar, 3-1. A gente não pode esquecer esse placar, deixar de lado. Segundo, não é só o placar. É a forma como o Flamengo vem atuando. Fazer 3 gols de diferença nesse Flamengo hoje é uma tarefa extremamente difícil. É impossível? Não, mas é muito difícil mesmo. Por isso que eu falo, para mim o Flamengo é o grande favorito para ser o campeão da Copa do Brasil, mesmo jogando fora de casa. Inclusive já fiz a minha fezinha, a minha bet lá na KTO, que eu dei a indicação para vocês. Resta saber qual será o placar. Eu acho até que o Flamengo nem deve tomar gol nesse jogo, pelo menos é a minha opinião, tá?